Muito bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, 23 de julho de 2021. A gente está começando aqui a nossa programação ao vivo e a gente já vai direto para o mercado interno de grãos. A gente vai dar destaque para o milho, porque nessa semana a gente teve mais dias de altas acumuladas, de preocupações com a nossa oferta, de mudanças ali nas questões todas do milho importado pelo Brasil. A gente continua importando milho e óbvio que para isso a gente chamou o Wlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, para estar conosco e a gente entender, portanto, que trajetória tem feito esse mercado. A gente vai passar também um pouquinho pela soja, mas vamos dar mais destaque ao milho, portanto, neste boletim. Wlamir Brandalize, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, Carlinha, bom dia a todos. Sexta-feira chegou, o mercado do milho segue firme, vamos lá. É isso, né, Wlamir? A gente vai começar aí a sexta-feira com notícias que não são grande novidade, mas que nos trazem uma sinalização de um mercado ainda bastante sustentado, né? Exatamente. Mesmo com o mercado de Chicago mais acomodado aí nesse final de semana, o pessoal meio desconfiado com relação a essas chuvas que caíram ontem, tá caindo hoje lá e tá dando uma acomodada efetivamente nas posições de Chicago, o pessoal está limpando posições, aí se reposicionando, mas aqui no Brasil segue firme, justamente porque a colheita da safrinha é lenta, houve um atraso no plantio e houve vários problemas, e é normal, nós estamos colhendo de maneira lenta, os maiores volumes da safrinha vão entrar só em agosto mesmo, e com isso o pouco que entra para cumprir contrato e parte do disponível que o produtor poderia estar comercializando, ele está segurando, porque há uma indefinição efetiva do que vai ocorrer com esse mercado, se ele vai continuar subindo, em função do que nós temos que embarcar grandes volumes que foram contratados e nós vamos ter um ano muito apertado. Então, ainda na cabeça do produtor, há uma dúvida muito grande. Será que ainda tem muito espaço para subir? Vai subir quanto? Demanda interna, será que vai se manter forte? Então, existem várias dúvidas aí que passam na cabeça dos produtores e aquele que está colhendo e não está com esse milho comprometido, ele está retendo a espera aí para ver que rumo vai tomar o mercado. E os negócios de milho, mesmo com as cotações bastante atrativas e em alta, eles estão muito pontuais nesse momento e nessa semana principalmente, né? Ô Wlamir, ao mesmo tempo em que a gente tem essa colheita lenta, o produtor segurando um pouco mais e ainda meio reticente ali na hora de tomar suas decisões, a gente vê a necessidade de importação do milho ainda bastante presente no mercado. Nessa semana nós tivemos os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, sendo divulgados e os números mostram que a gente já importou muito mais milho do que no mesmo período, no mesmo acumulado de 2020. Como é que essas informações chegam ao mercado brasileiro e como é que a gente cruza esse cenário da importação de milho com o atual cenário do mercado brasileiro? Olha, nós estamos num ano muito complicado, né? Porque complicado no modo de dizer assim, com relação ao abastecimento. Porque para o produtor que tem milho é um ano excepcional, né? Aquele que tem uma boa safra, aquele que está no Mato Grosso, que está colhendo bem, esse está numa posição muito confortável. Nós importamos já quase 1 milhão de toneladas, ano passado, no mesmo período, era menos de metade disso, né? Então, o acumulado está forte e a tendência é que continuemos comprando milho importado, né? O milho argentino, ele está bem competitivo com relação ao mercado brasileiro. O governo argentino ontem aumentou a estimativa da safra, porque aumentou a área efetiva que foi plantada, então o relatório saiu ontem com a safra um pouco maior aí na Argentina e automaticamente acaba tendo um pouco mais de milho para exportar ali, né? E provavelmente a Argentina vai ser o segundo maior exportador mundial do milho e nós estamos do lado da Argentina e tem aquela vantagem de comprar sem a taxa de importação em função do Mercosul. Então, o ambiente está favorável às importações, o mercado brasileiro é muito aquecido e nós vamos continuar importando. Além disso, nós temos toda a possibilidade de recomprar posições que foram negociadas para embarcar, para exportação, que foram feitas com valores muito menores do que é o mercado hoje. Teve muitos fechamentos aí no caso do Mato Grosso, que foram feitos para exportação de agosto, de setembro, de outubro, na faixa de R$ 40 do milho no Mato Grosso. Então, esse milho,
mesmo pagando a taxa de cancelamento do embarque, de multas, ele ainda é vantajoso fazer esse processo aí, que é um processo totalmente normal de cancelar navios e cancelar a venda, ou reposicionar isso aí também, né, Carlinha, com relação, por exemplo, milho que poderia sair do Brasil em setembro, pode ser uma posição comprada na Argentina e sair milho argentino e esse milho ficar no mercado brasileiro para atender a demanda nacional, porque nós, no segundo semestre, normalmente temos uma demanda maior que o primeiro. E esse ano nós temos um indicativo que vamos para recorde histórico de consumo de milho, né? Há uma expectativa que podemos chegar a 75 milhões de toneladas aí nesse ano. Seria recorde histórico se chegar nesse nível, né? Esse consumo seria contabilizando só a nossa demanda interna, Vlamir? Sim, o consumo de demanda interna, o setor de ração e o setor de etanol aí, que puxam a maior demanda, né? O consumo humano brasileiro é bem pequeno perto do global, mas caminhamos para um consumo recorde histórico de milho nesse ano aí. O setor de ração está trabalhando todo ele a carga total, né? Porque o setor de ração está com o segmento do frango aí com recorde histórico de exportações, né? No acumulado já estamos aí na faixa de 2,2 milhões de toneladas de frango embarcados até a semana passada e caminhamos para superar as 4 milhões de toneladas. Então, o frango tem recorde histórico até agora e está caminhando para fechar o ano com mais de 4 milhões de toneladas, recorde histórico de exportação do frango. Suíno também caminhando aí para embarcar mais de 1 milhão de toneladas na exportação, recorde histórico também para suíno. E a demanda das carnes internas, apesar de não estar crescendo, como no ritmo que está avançando a exportação, ela continua dando potencial para o setor trabalhar com carga cheia, aí o setor das granjas, o setor de frigoríficos, segmento dos ovos também, né? Então isso é demanda de milho, né? Tudo é milho, né? Envolve milho, né? Porque o nosso componente energético das rações aí no Brasil, ele, mais de 90, 95%, ele é composto do milho. Então, nós temos poucas outras alternativas aí, que é o sorgo. O volume do sorgo é muito pequeno no nível nacional. Esse ano provavelmente vai se usar um pouco mais de trigo aí no setor de ração, né, como uma alternativa, mas é o milho que domina, né? O setor de ração é milho mesmo. Vlamir, quando o senhor cita essa questão toda do consumo e dessa mudança que a gente está vendo aí nas posições já fechadas para exportação, a gente pode, número um, encarar aí um déficit de oferta para concluir 2021? E como ficam essas posições que estavam aí destinadas à exportação, caso a gente volte a destinar esse milho para o mercado interno? Como é que a gente vai cumprir esses embarques que já estavam ali comprometidos com a exportação? Olha, a questão principal é que eu acho que não vai ter déficit, o Brasil não vai ter falta de milho. A questão é que o milho vai se manter com cotações altas. Tá. Esse é o primeiro ponto. O segundo, com relação às exportações. É normal haverem cancelamentos de embarques. Isso acontece aí constantemente nos Estados Unidos. A China cancela compra americana, há cancelamento de embarque quando não consegue atingir os volumes do grão disponível. E tudo isso envolve posições já acertadas em contrato, que você não cumprindo esse contrato, você teria que pagar alguma multa, sempre existe um valor estipulado que dê condição do comprador comprar essa posição em outros locais. Há a possibilidade, que eu já citei, de pegar esse milho de outra origem para atender o mercado citado, no caso. Nós provavelmente vamos ter muitos navios recomprados ou realocados. A Argentina, no momento, seria uma boa alternativa para aquele que tem que embarcar milho e ficar com milho no mercado nacional, compra o milho na Argentina e embarca ele para o destino que foi contratado, milho brasileiro. Certo. Há a possibilidade de comprar milho também na Ucrânia, aí, quando for milho de outubro em diante, porque a safra da Ucrânia começa a ser colhida em outubro, e poderá ser comprado milho lá também, origem ucraniana, alguma coisa na Rússia. Então, possibilidades existem, além de poder comprar milho, por exemplo, do próprio Estados Unidos, aí depois da colheita deles. Agora já não tem muito mais para embarcar, desse disponível até setembro, pelo menos.
mas a partir de outubro e novembro, quando eles estiverem na safra, eles vão ter condição de voltar a embarcar volumes aí adicionais. Então, o mercado ele vai se ajustar. A questão é que internamente nós vamos seguir com um balizador de cotações, que é o valor do milho importado, e não do milho da exportação, que nem em outros anos. Nos anos anteriores, nós tínhamos como valor aqui no mercado doméstico o que liquidava na exportação. E hoje a liquidação da exportação ontem fechou aí na faixa de R$ 80, R$ 81 nos portos, que é um nível que pratica lá no Mato Grosso, não é nem o milho do Paraná. Então, o milho nacional está muito acima do mercado internacional. Nós estamos descasados, o valor do interno vai seguir descasado. Certo. Provavelmente nós vamos seguir assim até o meio do ano que vem, é possível, porque mesmo com a safra de verão, se não houver um bom crescimento na safra de verão, nós vamos ter um mercado ajustado e apertado até a chegada da nova safrinha lá no meio de 2022. Então, o ambiente do pessoal do milho, do produtor do milho, ele é um ambiente bem favorável para o produtor que tiver milho. E é um fator importante aí para o setor do segmento de ração, que vai estar obrigado a administrar bem as suas posições de milho, de outros componentes da ração, de outros farelos, de DDG, do etanol, ou de sorgo, no caso aí dos estados centrais onde tem sorgo. Aqui no sul, certamente vai ter uma disputa importante aí com o segmento do trigo. Sim. Ali no Mato Grosso, já teve casos que a gente viu ali na região de Sinop, de confinador usando o trigo, usando o arroz ali, moendo junto com o milho, para diminuir o volume do milho necessário para confinamento. Então, porque o milho estava ali, chegou a estar aí na faixa de R$ 65 ali naquela região, e aí compensava mais usar o arroz do que o próprio milho, que estava 75 naquele momento, aí há 2 semanas atrás. Sim. Então já teve uso de arroz, né, em ração para substituir milho. Então o produtor em si está se adaptando, né? Então ele está tentando buscar alternativas para compensar. É um ano que vai ter custos altos de confinamento? Não vai baixar muito o milho, não tem muito espaço para isso. Mercado interno do setor de ração para o setor de ovos, frangos e suínos, certamente o segundo semestre vai ser de ajustes positivos nas cotações das carnes e também dos ovos, e o ambiente ele está seguindo essa linha, porque o peso do milho nos componentes de ração ele é muito grande, e não tem muito o que mudar, ele não vai mudar porque a safrinha já está praticamente definida, é uma safrinha bem menor do que o potencial. Uhum. E vamos para um aperto, né, Carlinha? Nós vamos trabalhar o segundo semestre bem ajustados. E tem mais um fator importante aí nesse imbróglio todo aí para os consumidores. Tem o produtor que está com milho e que tem milho que vai disponível ou que vai colher milho. Grande parte desse produtor que vai ter milho disponível, ele está muito bem capitalizado esse ano, porque ele comercializou bem soja, comercializou bem parte do milho, e ele está sem necessidade de vender no curto prazo. Tá. Então, você pega aquele que está com o dinheiro na mão, que nem os gaúchos falam lá no sul, ali, meus parentes gaúchos. Ele está com a guaiaca forrada, está tranquilo. Isso mesmo. E ele está desconfiado do mercado financeiro, que paga juros muito baixos. Ele prefere ficar com o grão armazenado, com o grão na mão, do que ele vender e ficar com o dinheiro sem saber o que fazer. E tem outro segmento desse mesmo lado do produtor, que é aquele que, se ele vender muito agora, ele vai capitalizar esse dinheiro no faturamento dele desse ano, e ele acaba tendo que pagar um volume maior de imposto de renda no ano que vem. Então já temos aí alguns que a gente tem conversado, que apontam que vão vender o milho só em janeiro e fevereiro, justamente por causa do imposto de renda, ou seja, para ele colocar esse faturamento na declaração de imposto de renda de 2023. Então, em função da questão tributária, né? Porque senão ele vai acabar carregando muito imposto nesse ano, e ele não sabe como o ano que vem vai ter custos maiores, já está com custos maiores, ele tem que diluir isso aí ao longo prazo
para ele não acabar pagando muito imposto agora e o ano que vem, talvez com um mercado um pouco mais acomodado e custos maiores, ele não tenha uma margem de lucro como ele poderia estar tendo agora. Então, ele pode Certo. distribuir isso também, né? Então, e essa questão é que acaba diminuindo a oferta do produto disponível. Ou seja, né, Vlamir, quando a gente olha para todos os lados e para todas as pontas que formam ali a costura da formação do preço, a gente tem fundamentos ainda fortíssimos, portanto, quando a gente olha principalmente para o mercado brasileiro. A gente sabe que a gente tem alguns outros problemas ali no mundo também com a produção de milho por conta de clima, mas olhando aqui para o Brasil, me parece que a gente tem um cenário muito costurado para que essas cotações sigam firmes. Vlamir, para a gente concluir, eu queria que se o senhor pudesse, por favor, trazer uma comparação aí para a gente de preços, quando a gente está falando de milho importado versus o milho brasileiro. Quais são os nossos níveis de preços agora, se a gente olha agora, né? O mercado está começando. Base Porto para milho brasileiro, milho argentino, milho americano. O que a gente tem hoje de referência que está sendo olhado pelo comprador brasileiro, Vlamir? Olha, hoje, por exemplo, o milho brasileiro, se for exportar, hoje é nos portos na faixa de R$ 80, 78 a 82, essa janela dessa semana aí, o milho, se for exportado, o milho brasileiro, que o mercado pagaria. Se nós for comprar milho argentino, ele chega nos portos brasileiros, já descarregado, na faixa de R$ 94, R$ 96. Consegue-se essas posições. De R$ 94 a R$ 96 nos portos. Talvez alguma posição maior consiga até um valor menor aí com o milho argentino. O milho americano, nesse momento, ele não chega abaixo de 98 até R$ 104, e então hoje ele está ainda inviável perante aí o mercado nacional, né? Porque daí você pegar mais o frete do porto até o interior, ele vai chegar aí na faixa de 110 aí para a indústria-ração, enquanto que o mercado nacional está trabalhando na faixa de 98 a 102, 103, 104 aí, no milho colocado ao granjeiro ou à indústria-ração. Então, o milho argentino, no momento, é o mais competitivo e hoje não temos movimento para trazer milho do leste europeu, que um milho ucraniano talvez chegasse aqui numa condição de R$ 95. A questão é que, nesse momento, agora, também na Ucrânia, também não tem muita disponibilidade de milho, porque o milho disponível que eles tinham já está comprometido, e a China está muito forte lá na Ucrânia nessa temporada, em função de que a China está importando aí perto de quase 30 milhões de toneladas, e um dos fornecedores deles é a Ucrânia e principalmente os Estados Unidos. São os dois pontos que eles se abastecem com milho. E, então, basicamente, a Argentina, porque o milho do Paraguai, que seria a alternativa nessa época, que é o milho da safrinha do Paraguai, ele foi fortemente atingido por seca e geadas. Então, no Paraguai, o volume disponível esse ano aí dificilmente vai chegar perto de 1 milhão de toneladas para ser exportada, vai ter bem menos que isso. Então, também não tem um volume muito significativo para vender no mercado, que venderia no mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, que é basicamente os 3 estados do Sul que compram no Paraguai também, nesse ano vão ter dificuldade de comprar ali. Então, a Argentina é a melhor opção para os importadores. Da semana passada nós tivemos a Associação Cearense de Avicultura comprando milho na Argentina, né, compraram, parece-me, 3 navios, e a tendência é o pessoal se abastecer na Argentina. E eu acho que vai crescer bastante a recompra de posições aí de exportação de milho que deveria ser embarcado aí, principalmente de setembro em diante, e esse milho devendo ficar no mercado brasileiro. Tá certo. A gente vai acompanhar tudo por aqui. Vlamir, muito obrigada pela companhia nessa manhã de sexta-feira. Excelente forma da gente começar a nossa programação por aqui. O senhor sabe, é de casa, mais vezes estaremos juntos. A gente vai continuar monitorando esses mercados bem de perto, viu, Vlamir? Muito obrigada mais uma vez. É isso aí, bom final de semana a todos, um grande abraço, até. Um abraço, Vlamir, até a próxima. Bom final de semana para o senhor também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize conosco, consultor de mercado da Brandalize Consulting, portanto, nos alinhando todos estes fatores que mantêm o mercado de milho extremamente firme aqui no Brasil. Vlamir também fez comparações entre os preços do milho argentino e do milho brasileiro. A importação continua acontecendo, a nossa oferta é muito restrita, a colheita caminha de forma lenta e o produtor segura suas vendas diante aí de uma série de dúvidas que está na tua cabeça e mais do que isso, olhando para essa trajetória que o mercado está desenhando ali, o caminho que o mercado está trilhando, então ele está aguardando um pouco mais para entender como é que as cotações vão se comportar, como é que as coisas vão acontecer no nosso mercado brasileiro de milho. Mais do que isso, atenção também a essas realocações de navios que seriam para exportação, que podem voltar e ficar aqui no mercado interno com os vendedores tentando fazer margens melhores, uma vez que temos aí preços bastante interessantes, se a gente pode dizer assim, no nosso mercado nacional de milho. Você que está chegando agora nessa entrevista, já ela vai estar na íntegra disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos concluir dando uma olhadinha nos preços da soja e do milho lá na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. A soja hoje opera em queda, o agosto $14,07, o setembro $13,59, o novembro $13,53, perdas de 6 a 9 pontos nos principais contratos. No milho, nós temos também algumas leves baixas. Preços do milho agora. O setembro, $5,61, o dezembro, $5,57, o março, $5,65, o maio, $5,69, perdas de pouco mais de 3 pontos nos contratos mais negociados. Concluindo com o trigo opera estável agora, o setembro tem alta de 0,25 para valer $6,92, dezembro e março operam sem variação com $7,01 e $7,08 por bushel respectivamente, o maio tem $7,08 caindo meio ponto agora nesta manhã de sexta-feira, 23 de julho. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.